A paz do Senhor, mas já estamos iniciando agora mais um podcast Avivando Gerações. E hoje trouxemos aqui uma convidada mais que especial aqui dos jovens, a nossa palestrante de Júnior 2025. A paz do Senhor, Aninha. Paz do Senhor, Letícia, paz do Senhor, pessoal que está nos assistindo. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês no podcast Avivando Gerações. Ainda mais podendo representar a nossa juventude, os nossos adolescentes, como a jovem palestrante desse ano. Então foi algo muito especial. Amém. Então, vamos estar iniciando aqui já agora especificamente sobre como foi a sua preparação, como que foi esse processo de você se tornar uma palestrante júnior aqui do nosso evento, né, do nosso Eba Jovem. Então, em relação a como que te veio em mente quando você soube que você ia ser uma das indicadas para apresentar, para estar representando, para participar do palestrante, e como que foi, o que te motivou a aceitar esse convite para ser palestrante? Bom, Letícia, a primeira coisa que eu senti foi um enorme privilégio. Eu me senti muito privilegiada por poder estar representando, principalmente porque eu fui indicada pelo conjunto dos adolescentes, né, pela UNAD já. Então, poder estar representando eles e a UNAD já de forma geral, né, consecutivamente, mas em especial poder estar sendo indicada por eles para poder representar foi algo muito especial. E eu fiquei muito feliz. O motivo pelo qual eu aceitei é porque o Senhor, a gente não deve fugir de algo quando Deus entrega pra gente. Então eu falei, eu vou me preparar. Se for da vontade do Senhor, eu vou. Se não for, servir de aprendizado. E só de estar vivendo nesse momento já é uma grande honra. Então, eu vou ir, porque foi algo que o Senhor confiou a nós. Se Deus colocou esse desejo no coração da nossa liderança, é porque tem algum motivo. Então, eu não ia fugir disso, sabe? Então, esse foi o motivo pelo qual eu aceitei e eu fiquei muito feliz com isso. Amém. Então, foram alguns dias ali de preparação, né? De palestras, de preparação para os palestrantes. Como que foi a preparação da mensagem que você trouxe aqui pra gente? Então, a princípio, eu fiquei um pouco nervosa. Eu olhei, eles enviaram uma arquivo pra gente, né, falando o que precisava conter no texto que nós iríamos apresentar, até porque o material já estava preparado, então a gente ia falar com base naquele material. Só que a princípio, quando eles deram um tema pra gente, eu fiquei tentando entender, fui atrás, estudei muito, mas eu não conseguia desenvolver. No dia anterior, na noite anterior, da gente chegar aqui pra segunda fase do treinamento, né, que foram divididos basicamente em 3 etapas. Quando eu cheguei aqui, na noite anterior, foi que eu tinha conseguido terminar de desenvolver ele. Começar e terminar, na verdade. Porque eu simplesmente não estava conseguindo. E assim, foi muita graça e misericórdia do Senhor, foi realmente o Senhor que deu entendimento e deu sabedoria para poder escrever. Porque eu não estava conseguindo, eu não estava entendendo, eu estava tipo assim, gente, mas por que não tá saindo? Normalmente, sabe, quando a gente tá no nosso momento de devocional, as coisas saem mais fácil, né? Flui. Por que dessa vez não tá indo? Eu fiquei completamente sem entender. Eu fiquei assim, gente, mas graças a Deus. E era algo com prazo, né? E Você sim, tinha pro dia uma posterior. responsabilidade muito grande. Então a gente fica tipo, gente, agora não tá saindo. E aquela pressão vindo, eu orei, eu falei assim, Senhor, me dá as palavras, me fala o que o Senhor quer que eu passe pros teus filhos, o que o Senhor quer falar comigo, quer falar com eles através de mim. E Deus deu a palavra e foi uma bênção. Que bênção. Em relação a esse momento de preparação, teve algum momento que te marcou, algum momento mais marcante? Com certeza, eu posso citar o momento em que eu descobri que eu ia poder representar os jovens e os adolescentes. Porque, olhando para trás, eu posso perceber que, primeiramente, né, não é por força ou capacidade minha, é graça e misericórdia do Senhor. E é muito importante ressaltar isso, porque quem estava ali não é porque, quem foi, né, representar, no caso eu indo representar, não é porque eu era mais capaz ou mais inteligente, nada do tipo. Porque todos que estavam ali são capazes e são muito inteligentes. Então, de início foi algo que eu fiquei, sabe, quando eu recebi a notícia, esse foi um momento que me marcou muito. Ter sido indicada também foi. Mas eu acho que o principal para mim foi quando a gente recebeu a oração final, pedindo para, sabe, os líderes olhando pela gente, para Deus poder usar a gente. E
dentro desse tempo de preparatório, quando foi anunciado, uma coisa que me marcou muito foram que os meus líderes, no caso o David, o Wellington, a Amanda e a Bruna, os que haviam selecionado e indicado e falando, não, Ana, vai representar os heróis da fé, vai representar o NAD já. Eles quase choraram quando viram a notícia, e quando eles me falaram isso eu fiquei muito feliz. A Amanda mesmo falou que chorou, a Bruna falou que ela ficou completamente chocada e foi contar pro David, não, eu falou, amor, você não acredita, olha aqui. Então, ter esse apoio deles foi algo que também significou muito pra mim, sabe? Assim como ter das minhas amigas, você, a Evelyn, ter a companhia de vocês durante esse processo torna tudo ainda mais especial e mais memorável, sabe? E pra gente que estava acompanhando você também, foi muito bom poder saber que você foi uma das selecionadas, uma escolhida, né, para estar representando os jovens aqui no nosso evento. Agora, falando especificamente, teve a preparação, tudo certinho, as fases. Quando você chegou no púlpito agora chegou o momento de ministrar, agora eu vou falar 30 minutos aqui. Como que foi para você esse momento de subir no púlpito, de falar para um público grande, né, cerca de 500 pessoas, creio, teve um nervosismo, como que você lidou com isso, como que foi? A primeira coisa que passou na minha cabeça foi a frase que o irmão Marlon falou no dia da decisão. Que ele falou bem assim, minha filha, vão ser os 30 minutos mais longos da sua vida. Eu pensei assim, nossa, que consolo! Com aquele sentimento assim, gente, meu Deus do céu, e agora? Eu estou aqui. Não tem como voltar mais. Não tem como voltar. Eu já subi aqui, tô aqui, mas eu tava muito nervosa. Antes de subir, eu tava assim, esfregando a mão. O pastor até olhou e tinha brincado e falado, minha filha, se não tiver isso aí, não precisa nem subir, tá? Tem que ter nervosismo mesmo. É até algo que conforta um pouco, né? Porque quando a gente vai subir pra falar, a gente fala, nossa, eu tô muito nervosa, mas quando a gente escuta de outros pastores, outros pregadores falando, é normal o nervosismo, acaba um pouquinho a calma ali. E eu acho que isso é algo muito bom também, porque é um sinal, querendo ou não, de uma responsabilidade que a gente tem. Porque a gente percebe que às vezes uma pessoa que não tem tanto compromisso ou às vezes não tem zelo, ela vai subir de qualquer forma, mas quando a gente sabe do que a gente está falando, e principalmente não é nem por falar para muita gente, mas é o fato da gente estar falando sobre a palavra de Deus. Às vezes a gente pode estar em um grupo pequeno, por exemplo, numa sala de aula na EBD, e de você falar, você vai ficar talvez um pouco nervoso, porque não é algo seu, sabe? É algo tipo, de Deus. Então eu acho que essa é a maior responsabilidade. Temor, né? E o temor, com certeza. Mas o momento em si, em que eu subi lá e tudo, foi algo muito especial. Meu coração estava muito alegre no Senhor, muito feliz. Eu fiquei um pouco nervosa, até eu me acostumar um pouco demorou. Mas assim, foi algo muito especial. Foi um momento que com certeza ficou marcado pra mim, sabe? Foi algo que o Senhor realizou na minha vida. E eu fiquei muito feliz de poder saber que aquilo ali foi por vontade dele. Sabe? Isso era o que mais alegrava o meu coração, é ver que aquela era a vontade do Senhor e que ela estava se cumprindo. Então eu fiquei muito feliz. Isso que você falou é até interessante, porque às vezes a gente, na faculdade agora, a gente vai ser submetido a momentos que você precisa falar para algumas pessoas, você precisa explicar. E parece que naquele lugar, na faculdade, por exemplo, uma palestra, você vai tranquilo. Agora, quando é algo sobre uma pregação, sobre a palavra de Deus, parece que é uma responsabilidade muito maior. Você fica mais estagnado, porque a gente sente o peso da responsabilidade de poder falar, de poder pronunciar a palavra de Deus. Exatamente. A gente pensa assim, nossa, por que as coisas lá fora são tão fáceis e quando a gente chega aqui tem essa dificuldade? Não faz sentido, mas na verdade faz. Porque se você tem responsabilidade com as coisas de Deus e você tem um mínimo de conhecimento sobre a palavra do Senhor, você vai buscar ter esse temor e sabe, essa responsabilidade de não falar de qualquer forma, de não agir de qualquer forma, porque você sabe que tem algo que você está representando. Por exemplo, esse exemplo que você deu da faculdade. A gente sabe, a partir do momento que a gente conhece a palavra do Senhor, que a gente não deve mais agir da forma que a gente agia antes. E que, querendo ou não, o nosso comportamento ele vai influenciar outras pessoas e ele vai servir de exemplo para outras pessoas. Então, a responsabilidade que a gente tem ao levar a palavra é algo que a gente deve observar muito, principalmente por isso. Porque, assim, se a gente está subindo ali, está representando nossos jovens, nossos adolescentes, e a gente está falando para eles e tudo, a nossa vida ela não deve ser, sabe, temente ao Senhor nem nada apenas aqui.
apenas no altar, mas fora dele também. Isso é algo muito sério. O exemplo tem que ser, ele tem que ser seguido em todos os lugares, sabe? A palavra ela tem que ser obedecida dentro e fora do templo. Com certeza. E isso é algo que eu acho que vale muito a pena ressaltar, porque a gente às vezes vê, não estou falando especificamente aqui, mas a gente já viu, às vezes na internet, vê algum caso de pessoas que sobem sem compromisso nenhum no altar. E isso é algo triste, porque a gente entende que ali é um lugar que você não pode pisar de qualquer forma, sabe? É um lugar que o Senhor está destinando pra gente. Então, é uma responsabilidade. Então pega muito essa parte de temor, nossa, eu estou falando, o que eu estou falando não é de mim, vem do Senhor, e será que o meu exemplo tá coerente com o que eu estou falando aqui? Tem muito isso também. E com toda essa experiência que você teve, tanto durante o processo de seleção, quanto necessariamente a administração, qual que foi a maior lição que você tirou de tudo isso? Letícia, a maior lição que eu tirei de tudo isso foi como servir ao reino é um privilégio que a gente tem e como é bom poder ver tantos jovens e adolescentes empenhados em aprender mais sobre a palavra do Senhor. Durante o nosso tempo de treinamento, a gente pôde ver, às vezes, jovens e adolescentes que eles tinham alguns outros compromissos e eles deixaram de lado para poder estar aqui no treinamento. E durante a EBA Jovem também, a gente às vezes via jovem que estava trabalhando mesmo em feriado e veio, assim que saiu do trabalho, já vinha direto para cá. E isso é algo que toca muito o nosso coração, porque ver uma juventude, ver os adolescentes disponíveis para poder servir o reino e querendo saber mais de como servir melhor o reino, é algo que enche o nosso coração de alegria. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Em relação ao seu chamado, sua vida cristã, atualmente, quais que são as suas atuações na igreja? Eu acho que são poucas, né? Atualmente, quais trabalhos, no caso, você exerce aqui na igreja? Qual que foi o seu primeiro trabalho na obra e como que tudo isso te ajudou e te levou até o processo agora de palestrante de líder biocajal? Então, o meu primeiro trabalho na obra, que eu me lembre, foi uma oportunidade que eu recebi para poder lecionar um tópico na EBD, quando a gente ainda estava na sala dos adolescentes. Já ligado com o palestrante de líder, especificamente, né? E isso faz muito tempo, sabe? Eu acho que foi em 2019, um pouco depois, quando a gente voltou da pandemia, talvez, ali no finalzinho de 2021, nessa média de tempo. E poder tá ali nesse momento, sabe, com eles foi algo muito especial. Poder estar ali eu lembro que quando eu recebi essa oportunidade, o Cairo, ele era professor dos adolescentes, e ele falou, Aninha, amanhã você vai ministrar. Ele me encontrou um dia antes, um sábado antes, e me falou, amanhã você vai ministrar na aula pra gente esse tópico, tá? Aí eu fiquei tipo assim, então você pode, você como vai. assim? Falou tipo, você vai. Eu fiquei tipo assim, Cairo, eu não falo na frente das pessoas, eu tenho muita vergonha, como assim? E eu fui. E eu lembro que depois disso, eu não lembro se isso foi depois ou se a equipe de recepção tinha entrado antes, mas se eu não me engano, eu primeiro lecionei esse tópico e depois eu entrei para a equipe de recepção. Pode estar invertido porque eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi primeiro esse da EBD, depois a equipe de recepção. E fazer parte da equipe de recepção foi algo muito especial para mim, porque foi através dela em que eu fui perdendo a minha timidez. Eu conseguia até falar bem em público, só que eu ainda não conseguia me soltar tão bem. Eu era muito tímida para falar com o público. Igual, se chegasse alguém e sentasse perto de mim, eu conseguia desenrolar uma conversa. Só que estar ali e falar para muitas pessoas era algo que eu não conseguia. Era algo, na minha visão, incapaz. Então, estar na equipe de recepção, eu sinto que foi algo que foi me aproximando ainda mais do contato com as pessoas, assim, além, é claro, né, das atividades com os conjuntos e tudo, mas falando especificamente da equipe de recepção, de estar ali recepcionando as pessoas e tudo, foi algo que eu sinto que me ajudou muito a evoluir no meu trabalho cristão, sabe? Não apenas estar participando das atividades do conjunto, estar ali cantando com os adolescentes, com os jovens, estar nos ensaios, na EBD, não deixando de participar disso, mas nela também eu sinto que foi algo que o Senhor usou para poder falar comigo e ir trabalhando isso. E atualmente, não faço mais parte da equipe de recepção, porque quando a gente trocou de líder, né, acabou havendo algumas mudanças e também a gente criou a equipe de mídia. Então, como a gente precisava dar prioridade para ela, por ser um departamento novo que estava surgindo, né, que é o nosso atual departamento de comunicação, a DECOM, então
a gente pegou e eu falei bem assim, não, entre estar na recepção e estar na equipe de mídia, a recepção a gente já tem pessoas que estão há mais tempo e que podem trabalhar, mas a equipe de mídia é algo que está surgindo agora e a gente vai precisar dar uma força. Então, tô na equipe de mídia, eu toco violino na orquestra, eu acho que você nem sabe essa informação. Eu acho que não. Eu acho que não. E às vezes eu prego. E eu cheguei depois aqui em Jaru, mas o testemunho que eu sempre ouvi falar de você, inclusive dos seus líderes e adolescentes, era a Aninha, quando chegou na sede, era uma pessoa muito tímida. Muito tímida. Não falava, até eu lembro que a Amanda, ela comenta, colocava a canetinha na frente do rosto e não olhava pra ninguém, não falava com ninguém. E quando eu cheguei aqui, você já era mais comunicativa, inclusive foi uma das primeiras que me acolheu aqui. E eu acho muito lindo esse testemunho todo que você traz, porque você chegou como uma pessoa tímida, não tinha muito contato ali, mas foi se desenvolvendo com o tempo e chegou 1 milhão de departamentos de serviços na igreja, que chegou a ser palestrante júnior. Então é muito lindo tudo isso que Deus tem feito na sua vida. Amém. Letícia, pra você ter ideia, quando eu cheguei pra cá, é porque assim, a trajetória toda pra eu poder vir, ela é muito complexa, né? Mas no geral, eu comecei a frequentar a EBD e participar mais das atividades no meio do segundo semestre de 2019. Nesse período, as amigas que eu tinha eram 3. E eram as únicas que eu conversava e pronto. Eu não conseguia conversar com mais ninguém, eram elas e pronto. E uma delas é minha amiga até hoje, que é a Abby. E, assim, depois disso veio a pandemia, então foi algo que dificultou ainda mais, sabe? Porque eu já tava num processo assim, que eu tinha pouquíssimas amigas, eu já quase não conversava com ninguém. Você adaptando a igreja? Tava, não necessariamente a igreja, porque os meus avós sempre foram daqui, mas assim, a estar convivendo com eles, sabe? Então assim, foi, tipo, convivendo com os jovens da igreja, então sim, eu entendo. Então, esse processo, tipo assim, eu tenho poucas amigas, mas vão vir, né, nos próximos anos, só que aí entrou logo a pandemia, no ano seguinte. E aí cortou totalmente. Então, isso foi uma coisa que pegou muito. E eu lembro que nessa época da pandemia, eu só olhava e eu falava bem assim, meu Deus, como eu queria poder estar em um culto com os jovens e os adolescentes, sabe? E foi logo depois, eu lembro que no final de 2021, se eu não me engano, no final de 2021 a gente teve um congresso chamado Aviva, e a gente falou especificamente sobre a questão de chamado e tudo mais, sabe? Tipo, do despertar. E aí, no ano seguinte, no início do ano, a gente teve vocação. Então, assim, no final de um ano, a gente teve algo falando, tipo, despertem jovens e tudo, e foi um congresso maravilhoso. Sabe, Letícia, coisa linda, os jovens cheios do Espírito Santo, foi algo lindo, 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 que ficou marcado, com certeza, nas nossas vidas, de quem estava presente, quem pôde estar participando, anotando e tudo mais. E o vocação, em especial, foi onde Deus falou comigo, especificamente sobre o chamado do ministério, da palavra, sabe? Então, foi algo que tocou muito o meu coração. E eu achei isso muito importante, porque assim, em um ano a gente estava saindo da pandemia. Os jovens, eles estavam completamente, tipo, acomodados, eu falo, porque a gente não tinha outra opção. Então, a gente voltando à rotina, tivemos esse congresso, no próximo ano que se iniciou, em 2022, a gente pegou, teve esse momento especial, teve o vocação falando para os jovens continuarem despertando, ou seja, relembrando aquilo que a gente aprendeu no Aviva e reforçando ainda mais para a questão do ministério, do chamado. Então, foi algo que ficou muito marcado, sabe? Não teve como simplesmente ignorar. E é bacana porque foram congressos ali graduais, né? Sim. O primeiro foi um congresso falando sobre o despertamento e o outro especificamente sobre o que vão fazer na igreja. Exato. Vão fazer na obra. Foi algo lindo, lindo, lindo. Então, o seu ministério que você te entregou, no caso ali, que você comentou, foi em relação à administração. E a gente sabe que é um ministério que demanda ali, talvez de uma forma um pouquinho maior, a questão do estudo bíblico especificamente, né? Como você pode compartilhar um pouquinho pra gente como que é a sua rotina, como que você faz os seus estudos bíblicos, devocionais, como que é? Então, eu costumo fazer ou na parte da manhã, quando eu acordo, ou à noite antes de dormir. À noite antes de dormir é meio perigoso, porque às vezes você pode estar muito cansado e dormindo. Mas assim, é um momento que eu gosto muito. Normalmente eu gosto de colocar um hino pra ir passando fundo de normalmente algum conjunto cantando, sabe? Igual tem congresso igual a uma Decre, a uma Deb, enfim, colocar os congressos pra ir cantando, assim, os conjuntos pra ir cantando no fundo, bem baixinho. E eu vou estudando, eu vou anotando. A minha Bíblia,
A que eu trago para a igreja nem tanto, mas eu tenho uma Bíblia em casa de estudo, ela é totalmente rabiscada. Então eu gosto muito de marcar, de anotar, colocar post-it. Minha Bíblia é toda marcada, porque é a forma que eu tenho de aprender. Então, assim, é algo que eu gosto de fazer. Eu leio, eu interpreto, eu busco um pouco mais a fundo e vou anotando aquilo que o senhor está falando comigo através daquele texto e deixo tudo marcadinho. E aí você usa alguma outra fonte, algum outro livro de estudo, pesquisas para complementar? Então, quando eu estou fazendo devocional, não, porque eu gosto de estar especificamente com a minha Bíblia. A não ser que é algum assunto que eu tenha alguma dúvida, aí eu anoto para poder perguntar para alguém depois. Normalmente eu pergunto ou para o Wellington ou para o David, que são os meus professores da EBD atualmente, né? São, querendo ou não, que a gente tem mais contato. Então, é para eles que quando eu tenho alguma dúvida, eu anoto para poder perguntar, às vezes algum assunto que também pode ser relevante para a aula. Mas, na hora do estudo em si da palavra, não. Eu até usei durante um tempo o Glorify, só que eu não consegui me adaptar muito bem a ele, até porque às vezes tinha alguma coisa ali que eu ficava com o pé meio atrás, que eu não achava que, né, tão relevante assim, e eu fiquei com um pouco de receio. Então eu preferi manter só a Bíblia para poder estudar, mesmo, tipo assim, aquele tradicional café, sabe, com leite e pronto, só ele que tá mais que suficiente. E em relação, você tem quais são as suas referências, tanto na fé e na pregação? Olha, na pregação eu admiro muito o pastor Eliseu Rodrigues. É um pastor assim que a gente vê a dedicação pela palavra, assim, falando de fora, né? Sim. Mas trazendo para o nosso meio, eu admiro demais o nosso pastor e os nossos líderes. E não é tipo puxando sardinha nem nada, mas são porque realmente são pessoas que elas se comprometem na fé e com aquilo que o Senhor entregou para eles, sabe? Estão buscando dia após dia se capacitar para poder servir melhor o reino, especificamente falando da palavra. Então, são pessoas que eu admiro. Eu também, assim, não só se referindo necessariamente à palavra, mas ao servir a Deus, eu tenho como grande inspiração a minha avó e o meu avô. Porque, por mais que eles não necessariamente estejam sempre pregando, mas eu sempre vejo eles orando, eles lendo a Bíblia. Às vezes eles estão fazendo alguma fazer em casa, estão, sabe, cantando um hino. Ou a minha avó, por exemplo, às vezes ela está lavando a roupa, cantando os hinos dela. Então, essa forma deles adorarem também é algo que me toca muito, que serve muito como exemplo para mim. E eu não posso deixar de falar, sabe, como a grande inspiração que eu tenho também são outros jovens que fazem parte do nosso conjunto. Por exemplo, a Evelyn. A Evelyn, ela prega a palavra de uma forma linda. Eu olho e penso, tipo assim, nossa, eu quero ser igualzinha quando eu crescer, sabe? Você quer ser igual a Evelyn. Exato, porque é uma pessoa que a gente vê que tem um chamado de Deus para essa parte. A gente pôde ver também durante o tempo de treinamento a Mariana, uma jovem extremamente, uma adolescente extremamente inteligente, dedicada ao ensino da palavra. Então eu creio que são esses tipos de pessoas que a gente deve ter como inspiração e como referência para a gente poder pegar e buscar servir melhor o reino de Deus e servir melhor a Ele, sabe? Em relação a inspirações que te ajudam na caminhada cristã, seriam os seus avós, né? Seriam não só os meus avós, mas eu acho muito importante nessa parte a gente ressaltar também irmãos na fé que são muito importantes para isso. Como eu citei anteriormente, né, os nossos líderes, porque são pessoas que sempre que eu preciso eu sei que eu posso ligar e contar. Sabe, o irmão Marley, eles mesmo direto, eu não venho com eles pra igreja, porque às vezes o vô não pode vir, ou às vezes não tá muito bem, e eles me trazem. A Letícia, por exemplo, que toca violino com a gente, quando precisa, ela também mora perto e me traz. Por exemplo, hoje eu vim com ela, sabe, com o irmão Marley, então assim. E também os nossos amigos, por exemplo, você, a Evelyn, as meninas, são pessoas que influenciam o nosso crescimento, sabe? Eu posso citar também o exemplo do pastor Marcos, a irmã Eliane, o André, que são pessoas que também dão um suporte muito especial para mim. E eu fico muito feliz e muito privilegiada de poder ter. Eu não posso deixar de falar também das regentes, que são pessoas que sempre que a gente precisa estão à disposição. A Amanda, que além de ser minha regente, é minha cunhada. Então, assim, ter esse sentimento, poder ter o apoio deles, sabe? É algo que significa muito. Porque são pessoas que a gente sabe que se algum momento a gente precisar chegar e conversar e pedir algum conselho, eles vão ouvir, eles vão nos ajudar, eles vão falar o que é melhor. Se precisar puxar a orelha, vão puxar a orelha. E faz parte, entendeu? E eu acho que isso é muito importante, porque a gente deve saber que no caminhar com Cristo, quando a gente fala, tipo assim, de suporte, a gente não tá falando só de quem vai te ajudar ali a caminhar nem nada, mas é de quem
às vezes precisa fazer uma advertência para você, vai fazer, sabe? Às vezes você não é aquilo que você quer ouvir, mas eles vão falar porque sabem que é pro seu bem. E eu não tô falando, tipo assim, vou falar de uma forma grosseira, mas vão olhar pra você e falar, Ana, não faz desse jeito, não vai dar certo, não é assim que faz. E eu acho isso muito importante, porque essa é uma forma de crescimento e de suporte também que eles dão pra gente. Porque se não fizerem esses, sabe, se não orientarem a gente da forma correta, a gente não consegue crescer. O meio que a gente está inserido, ele vai influenciar muito, né? Como você disse, tem todo esse apoio, tanto de familiares, de amigos, de líderes também que são próximos ali. Então todo esse apoio é muito importante para o crescimento espiritual. Sim. Em relação ao impacto da mensagem que você trouxe para a gente. A mensagem do Presidente Júnior foi em relação a servir o reino com propósito. Como servir o reino com propósito, né? E qual que foi a principal mensagem que você quis transmitir para os jovens nesse evento? Letícia, a principal mensagem que eu quis transmitir para eles foi que servir ao reino é um privilégio que a gente tem e a gente deve aprender a valorizar isso de forma correta e a gente deve buscar cada dia mais se capacitar para isso. Porque não adianta nada a gente falar bem assim, eu estou servindo o reino, mas não buscar estar se enchendo ou não buscar estar naquilo que o Senhor quer que a gente faça, sabe? Por exemplo, não adianta nada eu falar bem assim, eu quero servir o reino cantando, mas Deus não me quer ali. Então, eu tenho que saber, eu tenho que buscar onde o Senhor quer me ver, eu tenho que entender qual é a vontade do Senhor. Essa foi a principal mensagem que eu quis passar, sabe? Entendam qual é a vontade do Senhor para a vida de vocês e busquem aperfeiçoar aquilo que Deus está dando para vocês poderem servir melhor. Porque isso é algo que nós temos, sabe, que deve ser prioridade nas nossas vidas. A gente sabe que a gente tem inúmeros compromissos, a gente tem faculdade, muitos jovens têm trabalho, às vezes tem algum outro a fazer, mas a gente deve se lembrar que tudo isso é porque o Senhor nos dá e nos proporciona viver isso. Então a gente não deve negligenciar a obra dele, ainda mais quando a gente recebe tantas coisas da parte do Senhor, sabe? Às vezes coisas que a gente nem dá valor no dia a dia. Então, isso foi algo que eu quis transmitir para eles. Tipo, entendam a vontade do Senhor para a vida de vocês, busquem conhecer o Deus a quem vocês estão servindo e se aperfeiçoem naquilo, para poder fazer a vontade do Senhor e servir a Ele de acordo com a vontade dele para a vida de vocês. Isso que você pontuou é muito interessante, porque às vezes a gente olha e a gente admira o ministério de alguém, o chamado de alguém, e você fala, eu quero seguir aquilo ali. Só que o que a gente não entende por vezes é que eu quero aquilo ali, mas o Senhor não me quer, Ele quer me usar aqui. Talvez se eu fosse para lá, para aquele ministério que eu específico, pretendo ir, não seria tão usado pelo Senhor quanto eu sou aqui. Exato. E algo que foi muito falado também durante o processo de seleção do Presidente Júnior é que Deus vai te usar nas habilidades que você tem. E algo interessante também é que normalmente os líderes, por exemplo, eles vão acabar te encaminhando ali, eles têm essa visão. Tal pessoa tem maior vocação para cantar, então vamos trazer aqui para a equipe de louvor. Ou até mesmo para o palestrante. Tem talvez ali uma inclinação para pregação, porque eles buscam isso do Senhor também, né? Com certeza. Então vamos trazer aqui para a seleção. Então, ser guiado pelo Espírito Santo e buscar principalmente, né? Que é a principal mensagem também que você trouxe aqui pra gente, que ficou bem evidente. Buscar do Senhor, me colocar à disposição do reino, e a partir daí o Senhor vai colocando nos nossos corações o que a gente vai fazer para a obra dele. E como que você espera que os participantes da Iguajove aqui, eles apliquem essas mensagens que você trouxe, todo esse ensinamento da Iguajove e da sua administração no cotidiano? Porque às vezes a gente chega aqui e a gente ouve, né? Fala, não, vai ser assim. Mas quando acaba o evento, parece que vai. Como que você espera que os jovens apliquem? Como será que eles poderiam aplicar na vida deles? Letícia, eu espero que eles sintam uma vontade imensa de buscar ao Senhor e de servir a Ele. Então, assim, que em momentos onde às vezes a fé ela fica fraca e a gente não sente força o suficiente no caminhar, porque a gente até falou sobre isso durante as ministrações da Irmã Jovem, não só da minha parte, mas da parte dos outros preletores também, sobre como às vezes o caminhar com Cristo é difícil. Então, que nesses momentos eles possam se lembrar que Deus está assim com eles nos momentos bons, mas também está nos momentos ruins. E que eles possam usar aquilo e se lembrarem de que, às vezes, aquilo faz parte de um processo para algo que Deus quer dar para eles, sabe? É um preparo para aquilo que Deus quer fazer na vida deles.
Então, que em alguns momentos em que às vezes a gente não está tão bem, que a gente se sente fraco, a gente possa se lembrar do que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. Porque a gente não está fazendo aquilo ali simplesmente para o homem, sabe? A gente está fazendo para Deus. Por que a gente está ali? Que eles se lembrem do propósito que o Senhor colocou no coração deles, daquilo que eles estão buscando, da presença do Senhor que eles estão buscando. Então, isso eu sinto que é o principal, sabe? Que eles possam sempre se lembrar de que servir a Deus nem sempre vai ser algo fácil. Mas que quando as dificuldades vierem, eles saibam que eles estão fazendo a vontade do Senhor, né? Quando vivendo uma vida realmente verdadeira de oração, da palavra, de servir a Deus, e que eles possam ter o coração firme no Senhor, sabe? Que por mais que às vezes venham as tempestades, e às vezes até no momento da felicidade mesmo, porque não adianta nada você só se agarrar a Cristo nos momentos da dificuldade, você tem que estar com Ele nos momentos felizes também. Então que eles possam se lembrar, independente da situação em que eles estiverem vivendo, que estar com Deus é algo muito precioso. Ter a presença de Deus na nossa vida é a melhor coisa que a gente poderia ter, sabe? E que servir a Ele é um privilégio muito grande que a gente tem. Então que em momentos onde o Senhor estiver dando algo para eles, que eles se lembrem e falem bem assim, obrigada Senhor, eu vou te honrar por isso, e buscar servir com mais excelência. Em momentos onde o Senhor tirar algo deles, falar, não, foi a vontade de Deus para minha vida, então coisas melhores vão vir, vamos manter na fé, e se não vierem, amém, glória a Deus por isso, que o nome do Senhor seja exaltado. Então, o principal que eu espero que eles se lembrem, independente do momento, é que eles não estão apenas vivendo uma vida para eles, mas eles estão vivendo uma vida para Deus. E que existirão momentos em que às vezes eles não concordem com o que Deus está fazendo, com o que está acontecendo, mas que nada saiu do controle do Senhor, sabe? Amém. Que linda a mensagem para ser passada. E para a gente finalizar esse programa de hoje, eu queria saber de você. Porque notoriamente agora as pessoas já olhavam para você assim antes, né? Mas agora mais ainda como um exemplo, principalmente em relação à administração, um exemplo tanto aqui dentro como lá fora. E qual conselho você poderia dar para os jovens que estão nos assistindo aqui, que também tem essa mesma vontade de continuar seguindo um ministério, uma vocação, um trabalho na igreja, tanto trabalhos, como você disse, né, em relação à música, à mídia, tantos outros que existem, e especificamente também da administração? Letícia, eu acho que o principal para qualquer parte do servir cristão e da vida cristã principalmente é ter um bom relacionamento com Deus. Então o que eu diria é, busquem ao Senhor em espírito e em verdade. Não busquem apenas de uma forma superficial ou apenas, hoje eu vou fazer um devocional só para poder dar um ok aqui na minha lista, do que eu tenho que fazer na minha rotina e pronto. Não deixe que aquilo se torne algo rotineiro, mas que a gente possa buscar ao Senhor com vontade de ter a presença dele na nossa vida, se lembrando que às vezes vão ter momentos em que a gente não vai querer orar, vão ter momentos em que a gente não vai querer ler a Bíblia, mas se lembrando daquilo que a gente foi ensinado, que a gente deve ter disciplina em relação a isso, e a gente deve fazer isso mesmo quando a gente não querer. E que existirão momentos em que não serão fáceis, como a gente citou durante a IBA Jovens, já citou aqui, mas que a nossa esperança no que está por vir, não é apenas nas coisas dessa terra. Então, o principal conselho que eu daria é, busquem ao Senhor verdadeiramente, entreguem ao Senhor os sonhos de vocês, porque pra mim estar ministrando na Eva Jovem era algo que eu queria muito, mas eu não sabia se era vontade de Deus ou não. Eu orei e entreguei isso nas mãos do Senhor, e eu vi o Senhor cumprindo. Então, eu diria isso, conheçam o Senhor, conheçam o Deus a quem vocês estão servindo, busquem a Ele verdadeiramente, não apenas quando estão no meio dos jovens, no meio da igreja, mas busquem no secreto também. Estejam com o Senhor, firmes nele, façam a vontade dele e sejam gratos por isso, sabe? Estejam sempre buscando aperfeiçoar aquilo que Deus deu para vocês, conhecendo a Deus, entregando seus planos na mão dele e principalmente com o objetivo de honrar e engrandecer o nome do Senhor. E não apenas tipo assim, pai, eu quero que isso aconteça, isso é um desejo do meu coração, mas é para honrar o meu nome. Não, não faça isso. Faça com o intuito de agradar e bendizer o nome do Senhor, de fazer o nome dele exaltado, porque nós como servos e como cristãos devemos nos lembrar disso, que o nosso principal objetivo nessa terra não é falar sobre nós. Se nós morrermos hoje, mas a palavra do Senhor ela tiver chegado às pessoas, é isso que importa.
é que as pessoas conheçam o nome do Senhor, que as pessoas olhem e falam, não, realmente, o Senhor foi exaltado através da vida dessa pessoa. A gente tem como exemplo o irmão Sérgio, que faleceu esses dias. Ele foi um homem muito dedicado na obra do Senhor. E a gente pode ver isso, a gente pode ver como as pessoas olham e falam, nossa, era um homem de Deus, era alguém que servia ao Senhor. Então ele cumpriu o chamado dele, ele cumpriu o propósito dele, sabe? É algo que a gente vê que realmente ele soube se dedicar na obra de Deus e Deus honrou ele, sabe? Porque essa memória que fica no coração das pessoas, não só enquanto a gente está vivo, mas também após a morte, é algo que significa muito. Então, eu diria assim, conheçam ao Senhor, sirva a Ele com o propósito de engrandecer o nome dEle e fazer o nome de Jesus conhecido, sabe? Às vezes Deus vai te levantar para poder ir para as nações. Às vezes Deus está querendo que você conquiste a sua casa, que você ganhe a sua casa para Jesus. Às vezes você vai pregar para multidões, mas às vezes uma pessoa que você pregar em uma porta, um paz do Senhor que você der em uma recepção, é algo que vai transformar a vida de alguém. Às vezes um visitante que está chegando, alguém que estava desviado há muito tempo, e sentiu a presença do Senhor naquilo. Então, que independente do ministério que Deus der para você, que você sentir no coração de buscar mais a fundo, de participar mais dele, que você faça para o nome do Senhor ser engrandecido e que para as pessoas conheçam a Jesus e possam ver o Senhor agindo através da sua vida, sabe? É o famoso que ele cresça e a gente diminua. Que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Então, isso que eu diria para eles. É muito bom a gente ver entre os nossos jovens, nossos adolescentes aqui, mesmo com pouca idade, né, mais nova, tem um chamado tão lindo, tem ali uma dedicação ao Senhor. Isso é muito inspirador também para todo mundo que está assistindo, para quem te acompanha de perto, para quem vai assistir o podcast também futuramente. Então, Aninha, muito obrigada por você participar aqui com a gente hoje do nosso programa. Você continua te abençoando muito, mais que já tem te abençoado ainda. E te usando sempre na obra dele, que você continue sendo sempre disposta a ser usado no reino de Deus, no propósito do Senhor. Amém. E esse foi, nós agradecemos também a participação de vocês que estiveram aqui nos acompanhando até o momento. E este foi mais um podcast Avivando Gerações.